ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências de nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui uma presença muito especial do Lucas Stelli Miranda, formado em 2012.2 e que trabalha na Colorplast, uma empresa de dispositivos médicos, mas que depois ele vai explicar um pouco mais sobre a Colorplast. Lucas, tudo bom, querido? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar desse projeto, que eu já estou acompanhando aí no YouTube também. Ah, que legal você está acompanhando, está inscrito, inscrito no canal, compartilhando, dando like, indicando. Legal, tudo. Obrigada. Lucas, sabe que eu lutei muito para ter você aqui, né? É verdade. Consegui. Ó, agora a responsabilidade aumentou aqui da entrevista, né? O Lucas foi um dos inspiradores desse canal Experiências Inspiradoras. Foi num encontro que a gente teve em São Paulo com uma turma, né? Tava você, a Sofia, o Matheus Aderaldo, o Edil. O Edil ainda falta entrevistar. Então eu já peguei a Sofia, o Matheus e você. E aí eu vi esses meninos em São Paulo com um sucesso profissional. E aí me veio a ideia, né? Onde estão nossos ex-alunos? E aí vocês me inspiraram esse canal. Obrigada. Que legal, eu que agradeço da oportunidade de ter contribuído um pouco com o projeto e com os futuros colegas, né? Que bacana, Lucas. Então, vamos conversar. Vamos Conta um pouco da tua vida na universidade, o curso de administração. Como foi tua experiência na faculdade? Perfeito. Eu entrei na faculdade em 2006.1. Sempre quis fazer administração, então, por alguma razão, desde a minha infância, eu sempre gostava de gerir, de administrar. Então, eu tenho lembranças muito boas das fazendas do meu avô, onde eu tenho uma lembrança muito clara, fotográfica, onde eu ficava com um caderninho controlando. Então, plantação, quantidade de pé de caju, quantidade de cabeça de vaca. Onde era a fazenda? No interior aqui do Ceará, perto de Canindé. E tinha isso muito forte, então acho que guiou para a administração, foi uma coisa que veio sem dúvidas para mim, né? Eu ingressei em 2006.1, como eu falei, participei de algumas atividades aí que a faculdade propiciou, participei do centro acadêmico, da Federação Nacional de Estudantes de Administração, fiz um projeto de extensão com o CETRED, participei da IESEC, tive algumas experiências de estágio e também tive a oportunidade maravilhosa de fazer o intercâmbio acadêmico, que a UFC me propiciou também. Eu fui para a Alemanha, estudei em Bremen, na escola de negócios deles, estudando também gestão, administração lá. Você ficou quanto tempo? 6 meses ou um ano? Ficou um ano. Um ano estudando. Que bacana. E aí depois, durante a faculdade, você teve experiências profissionais ou foi depois que se formou que você ingressou no mercado de trabalho? Não, eu comecei cedo. Então eu lembro da minha primeira semana de aula, aquela semana introdutória, a gente assistia várias palestras, eu lembro da oportunidade que foi apresentada do intercâmbio acadêmico. E eu fiquei fascinado por aquilo, na primeira semana eu já sabia que eu queria viajar, né? Então quando eu cheguei em casa nessa semana foi um acordo que eu fiz com meus pais, então eu tinha que comprar ou conquistar isso. Então eu tinha que achar rapidamente um estágio, porque a passagem precisava ser bancada por mim. Bacana. Na época a gente ainda não tinha bolsa, né? Então era o patrocínio mesmo, né? E então eu tinha que conquistar a passagem, precisava sair de mim. Então desde o fim do primeiro, segundo semestre eu comecei alucinado. Meu primeiro semestre foi meu primeiro estágio foi no terceiro semestre da faculdade já. E daí até eu sair da faculdade eu passei por 5 empresas diferentes, entre experiência de estágio e regime CLT mesmo, né? E aí depois você se formou em 2012 e começou a Colorplast. Hoje o Lucas mora em São Paulo, né, Lucas? Isso. E aí me conta como foi essa ida para São Paulo e aí a Colorplast entrou na sua história. A minha história com a Colorplast é bem bacana, assim. Eu, quando saí da faculdade, eu tinha certeza que eu queria empreender. Então, até quando eu fui para São Paulo, eu me envolvi com alguns projetos, um projeto de incubadora, e eu tinha um certo receio ou algum medo, um preconceito com multinacionais, então nunca procurei, de cara eu não queria procurar os programas de trainee, que hoje é uma coisa que muita gente sai da faculdade e vai procurar de cara, né? E daí eu me deparei com esse programa da Colorplast, que era um Global Career Challenge, então era um programa organizado pelo RH Global, que me chamou muita atenção o formato que eles fizeram. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi o formato e a vaga. Todas as minhas experiências durante a faculdade foram muito focadas em venda, em comercial ou em comunicação. E é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje.
E eu fiz uma autocrítica, uma autoanálise e decidi que eu queria ingressar em uma área um pouco mais estratégica, um pouco mais analítica, para ter um perfil um pouco mais completo. E foi quando eu achei essa vaga, eu entrei na Coloplast numa área de gestão de excelência comercial, chamada aqui, que é um pouco de gestão de vendas, uma área de BI interna e externa da empresa. E o processo foi maravilhoso. Do meu processo participaram vice-presidentes, diretores, e eu fiquei impressionado com a importância que eles deram para aquilo, que era como se fosse um trainee, mas um peso muito grande. Então, eu me apaixonei de cara pelo processo, quis seguir, e estou há 4 anos e meio na empresa hoje. Acho que o que me mantém são duas coisas hoje que eu gosto, conto assim, levam uma bandeira muito forte para mim, que é o que a gente faz hoje. Então, é uma coisa que eu trouxe de uma experiência passada minha, da IESEC, que é um impacto que a gente consegue entregar para a sociedade. Então, hoje a gente tem um impacto, o nosso produto tem um impacto direto na vida dos pacientes. E um impacto positivo e muito forte, uma coisa que a gente vive no dia a dia. Então, é uma motivação ali que faz sair da cama de uma maneira diferente. E uma outra coisa que eu adoro é a cultura da empresa, que é uma cultura muito focada em eficiência. Então, é uma empresa global, que está em 42 países, diretamente como subsidiária, vende mais de 130, tem 8 unidades Fabris e tem pouco menos de 11 mil funcionários. Então, é uma empresa muito pequena, muito enxuta e que entrega um resultado fantástico financeiro. Então, essa cultura de eficiência permeia a organização toda e é um negócio que estou aprendendo cada vez mais, você se desafia a ser mais, cada dia melhor. Então, é o que tem me feito muito feliz aí durante esses 4 anos e meio que eu estou na Bacana. empresa. Eu lembro bem que quando a gente se encontrou em São Paulo, eu perguntei, Lucas, e você está trabalhando aonde? Você falou na Coloplast. E eu fiquei encantada e você ficou surpreso. Coincidência. Professora, você conhece É. a Coloplast? Por uma feliz coincidência, já há alguns semestres eu utilizo um estudo de caso da Coloplast, Que que foi legal. publicado na Harvard Business Review, e contando o foco no cliente que vocês têm. Isso. E é uma coisa interessante que os meus alunos, via de regra, não conhecem a empresa e eu tenho que explicar. A maioria, Então, eu acredito que não pois conhece, é, né? então eu queria que você fizesse isso, né? O que a revista faz. Perfeito. Explica um pouco o que é a Coloplast, porque você disse que faz muito bem Isso. para os pacientes e eles levantam da cama. Então, assim, o que é a Coloplast na vida do seu consumidor? Perfeito. O nosso negócio hoje ele tem uma complexidade e uma peculiaridade ímpar. Então hoje a gente vende diretamente, o nosso negócio é essencialmente B2B. A gente vende direto para hospitais, secretarias municipais de saúde, estaduais de saúde, clínicas, hospitais e etc. Mas quem usa o nosso produto é o paciente final. Então a gente lida com essa complexidade de stakeholders, de quem decide, quem aprova, quem influencia, quem toma a decisão e quem na ponta está usando de fato e que está se satisfazendo com isso, né? Por essa malha única que a gente tem um foco muito grande no paciente. Então a empresa surgiu de uma necessidade de um paciente. A irmã da enfermeira que fundou a Coloplast teve um câncer de intestino, teve que fazer um estoma, a construção de um estoma e teve que usar uma bolsa coletora. Então ela inventou essa bolsa coletora em cima de uma necessidade da irmã dela. Então hoje a missão da empresa é atender essas pessoas com o que a gente chama de necessidades íntimas de saúde. Então são coisas complicadas, são coisas que mudam a vida da pessoa, são necessidades complicadas que muitas vezes cerceiam a liberdade, o convívio social. E então por isso que a gente tem que estar muito próximo do nosso consumidor final. Eu lembro bem que no texto ele comenta algumas pesquisas que foram feitas, não só pelo incômodo, mas pela vergonha de usar quando o paciente está colostomizado, né? E ele acaba se isolando socialmente. Então vocês foram até a vida social desse paciente para resolver esse constrangimento? Sim. Tudo que a gente oferece, a proposta de valor, né, que a gente está propondo, ela é em cima dessa necessidade do paciente e do profissional de saúde, que é quem acolhe diretamente esse paciente. Então, a gente entra na casa do paciente, a gente conversa não só com o paciente, mas também com a família, porque muda a rotina da família, e a gente conversa com o profissional de saúde também. Então, são necessidades diferentes, são impressões diferentes, né? Então a gente está dentro da casa dele, ouvindo essa pessoa.
Porque esse paciente, ele tem um alto índice de isolamento, de depressão, ele limita o convívio social, ele limita as relações íntimas, ele cria problemas de pele adjacentes ao estômago. Então, uma série de complicações que ele está vivendo no dia a dia. Então, por isso que a gente está tão próximo, porque são várias variáveis, são várias... E cada pessoa, uma pessoa tem as percepções diferentes. Bem customizado, né? Lucas, qual é o teu cargo hoje? Me fala um pouco do teu trabalho e já vou aproveitando, fazendo um link com a faculdade, dentro do que você faz hoje. Como é a teoria na prática? Excelente pergunta, estava aguardando ela. Hoje eu estou como gerente de planejamento e excelência comercial na empresa, então eu tenho um cargo interno, eu não fico diretamente na rua, mas eu sou uma área suporte para o time de vendas. Então, hoje eu tenho um time que cuida de precificação, estratégia de preço, posicionamento de produto, de gestão de distribuidores. Eu tenho um time que cuida de licitações. Hoje, cerca de 80% do nosso negócio são públicos, então são através de licitações. E eu tenho um time que cuida da inteligência de negócio e da gestão de vendas. Então, inteligência interna e externa. Então, a gente dá todo o suporte de dentro da empresa, de dentro do escritório, para que a venda aconteça, para que seja mais eficiente. Né? A pergunta como a teoria se aplica na prática é excelente, né? Eu acho que não existe uma resposta única, mas uma coisa que eu tenho certeza, se eu posso ter certeza de alguma coisa, né, é que o que vai mudar é a aderência da teoria na prática. Então, dependendo da situação, ela vai se aderir mais ou menos. O fato é que ela sempre vai estar presente. A teoria sempre vai ser um balizador, sempre vai ser uma bússola para a prática, né? Eu sou responsável hoje por replicar uma metodologia dentro da empresa, uma metodologia de vendas. E eu faço uma analogia muito fácil com isso, porque eu falo, olha, a gente não está falando que você está fazendo a coisa errada. Então, não é que a teoria está vindo e dizendo, você está fazendo a coisa errada, você tem que fazer assim, engessado. Não. Você pode chegar no mesmo resultado, só que a teoria vai te ajudar a ser mais eficiente, a chegar no mesmo lugar de uma maneira mais rápida e gastando menos recurso. Perfeito. Então, acho que essa é a analogia que eu faço. Perfeito. Até porque a teoria, muitas vezes, ela já vem da soma de experiências de outros, né? Então, é como se você já fizesse ali, a partir daquela teoria, um benchmarking com outras práticas de mercado. Exato. E aí, vamos para o nosso bate-bola, né? Vamos. Que você já deve ter visto nos nossos vídeos, né? Vários. Está esperando também, né? Você vai mudar agora o bate-bola? Não, vou fazer o mesmo. Vamos lá, Vamos lá. aluno. Vamos lá, eu vou ficar no perfil aqui para não correr o risco de ser injusto e imparcial com ninguém. Eu acho que um aluno ele precisa ser, primeiro, curioso, muito curioso, e ele precisa ser ambicioso, do ponto de vista de se desafiar a entregar o melhor, a fazer o melhor dele, a buscar a excelência. Eu acho que isso é uma formação dentro da universidade que vai formar ou moldar esse profissional para o mercado. É uma coisa que eu sinto bastante falta no mercado hoje, essa ambição. É engraçado, recentemente a gente teve recepção aos calouros, e eu passei um dos vídeos onde os conselhos sempre são, sabe, essa coisa de se integrar e tirar o melhor da universidade, mas às vezes fica difícil a gente pegar essa mentalidade já madura e, né, instituir nos entrantes da universidade com 17, 18 anos. É difícil, né, mas eu acho que ao mesmo tempo é possível, né? E é um esforço, com certeza vai ser um esforço, muitas vezes vai ser uma mudança de cultura ou de hábitos, mas que vai agregar ali, vai direcionar ele para um profissional um pouco mais... Perfeito. Competitivo, Exato. Né? Competente e competitivo. Um professor? Professor, voltando ao perfil, né? Eu acho que um professor ele precisa instigar o aluno, inspirar o aluno, né? Até roubando aqui o nome do programa, mas ele precisa inspirar como? Através de uma aula que seja dinâmica, mas eu acho que principalmente desafiando o aluno a pensar um pouco fora da caixa, a sair do status quo, a pensar diferente, se desafiar. Acho que essa inspiração através do desafio, para mim, é uma coisa chave. Quando eu puder? Quando eu puder, eu gostaria... irei contribuir de uma forma um pouco mais ativa, eu, Lucas, para a sociedade. Então, hoje eu vivo isso legal no meu trabalho, mas eu queria, quem sabe, até dando aula, né? Quem sabe, você fala bem, você tem eloquência na fala, acho que você dá um bom professor. Bom, vamos ver, próximos capítulos. E se eu soubesse? Se eu soubesse, eu teria feito um pouco mais. Eu acho que eu não teria feito diferente, todas as experiências vividas, erros e acertos são importantes para a formação do que a gente é hoje,
mas teria feito ainda mais. Acho que teria me desafiado mais. Ratifico aqui um dos que muitos colegas falam aqui, né, de se envolver. Eu vejo muita faculdade como uma plataforma, como um trampolim, é um ambiente que oferece muitas oportunidades diferentes de extensão, de monitoria, de empresa júnior, de centro acadêmico, de pesquisa. São muitas oportunidades, só que é um trampolim. Depende do aluno chegar ali e pular, usar essa plataforma. Saber usar. Exato. Né? Lucas, eu não queria terminar a nossa entrevista sem fazer uma pergunta que, para mim, é uma grande curiosidade. A Colorplast é uma empresa da Dinamarca, Isso. não é? Como é conviver com essas diferenças culturais, estando no Brasil, numa empresa dinamarquesa? Isso é uma curiosidade que eu já deveria ter feito essa pergunta, mas agora ela me veio. Eu Perfeito. fico tão encantada com o que você fala que acabei esquecendo a pergunta. É uma cultura muito peculiar. Então, ela é muito diferente da cultura americana, de muitas multinacionais que a gente tem no Brasil hoje, que é uma cultura que olha muito ali por top line, para vendas, né? Uma cultura muito agressiva de vendas. O dinamarquês, ele tem um olhar muito mais sustentável. Então, hoje a minha empresa, ela não olha tanto para quanto a gente vende. Ela não olha tanto para o top line, ela olha lá para baixo. Então, quanto a gente está deixando e quão efetivo, que eu já falei antes, a gente é. Então, o que a gente fala é fazer mais com menos, né? Então, é só isso. Quanto você vende, quanto você gasta, você divide isso aí, vai dar uma equação, uma razão bem simples, você só pode mudar nessas duas variáveis. Eles são muito eficientes no dia a dia, no trabalho. Então, quando se visita a matriz, o headquarter na Dinamarca, é impressionante o quão focados eles são. Então, é algumas coisas de desafio cultural que a gente tem aqui. Acho que no Brasil a gente faz muita reunião, a gente é pouco eficiente, a gente tende a se estender no trabalho até altas horas, e lá fora não. Eles fazem reunião quando é necessário, começou na hora, acabou na hora, é sua responsabilidade abordar o que você quer dentro daquele horário. Às 5 horas todo mundo vai para casa, acabou o expediente, vamos embora. Entregaram tudo, todo mundo sabe a responsabilidade que tem, então as cobranças são menos frequentes e muito mais em cima de resultado e não do horário trabalhado. Muito bom. É uma cultura que eu particularmente gosto bastante, aprendo todo dia e me desafio para ir. Né? Objetividade. Bacana, Lucas, muito obrigada. Muito obrigado, Estou emocionada de lhe entrevistar. Adorei participar desse projeto que a gente conversou lá em São Paulo. Adorei ver o projeto caminhando, vários colegas aqui falando coisas maravilhosas. Espero que a gente aqui possa inspirar um pouquinho, né? Passar um pouquinho da nossa experiência aí para os futuros colegas. Com certeza. Tem muito que aprender. Gente, vocês viram que eu fiquei encantada, esqueci até a pergunta. Olha, se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e espera que venha muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.